Qual é o propósito da família? Se você tem essa curiosidade, já fica aqui nesse vídeo. Não se esqueça de já se inscrever nesse canal para você não perder nada. Fechou? Estamos começando uma nova série sobre família, uma série que muitas pessoas me pediram, até porque, gente, quem é que nunca teve problemas familiares? Quem é que não tem uma família um tanto quanto desafiadora em alguns aspectos? Né? Eu sei que hoje você pode olhar e falar, não, mas a minha família é o caos. Ou você pode falar, não, minha família até que é boazinha. Mas você tem algumas queixas na sua família, você já teve indignações com seu pai, com sua mãe, seu irmão, enfim. E tudo isso faz parte do projeto de Deus. Então a gente precisa entender um pouco mais qual foi o objetivo de Deus quando ele pensou na família. Primeira coisa que a gente precisa entender. Eu sempre falo, e acredito muito, tenho certeza, que todos os seres humanos precisam de amor e pertencimento. A gente tem uma necessidade muito grande de sermos amados, sermos validados, de pessoas acreditarem na nossa capacidade, como também nós temos uma capacidade muito grande de pertencer ao grupo, de se sentir parte de algo. É por isso que a gente vê crianças e adolescentes buscando seguir padrões, buscando fazer parte de grupos de amigos, buscando seguir tendências. Ah, agora eu sou emo, agora eu sou pati, agora eu sou sertanejo. Então as pessoas elas buscam uma identificação a qual elas possam se sentir parte, aonde aquele grupo possa validar quem elas são, como elas se vestem, como elas falam. Isso tudo faz parte da nossa necessidade como ser humano de amor e pertencimento. Então Deus já sabia disso, Deus programou tudo isso, até porque nós somos, o ser humano ele é um animal, como todos os outros, mas nós somos um animal racional e nós temos, além de somente pensar, nós temos emoções. Então a gente precisa aprender a discernir o nosso lado emocional e o nosso lado racional. E em decorrência de nós termos um lado emocional muito forte, é que a gente precisa de amor, validação, pertencimento, autoestima, palavras de afirmação, afeto. Nós precisamos. Se chegou algum momento da vida que um adulto fala que não precisa, na verdade ele quer acreditar que ele aprendeu a viver sem isso. Só que na verdade todo mundo precisa. Se você pega uma criança e você não dá afeto, não dá amor, não dá palavra de afirmação, não dá tempo de qualidade, não acredita, não investe, essa criança ela vai ficar triste, ela vai chorar, ela vai ficar muito mal, ela vai atrofiar, ela não vai se desenvolver tão bem quanto uma criança que recebe amor, afeto, carinho, validação. Então é uma necessidade que já está intrínseca a nós, que já é algo que é inevitável, não tem como evitar essa necessidade. Então quando Deus pensou na família, ele pensou em um projeto maravilhoso. Nossa, mas mesmo com todas as falhas que a minha família tem, sim. Principalmente com as falhas da sua família. Então a família, ela foi feita para ser um núcleo onde nós vamos pertencer. É o primeiro espaço, o primeiro sistema que nós vamos pertencer como seres humanos. E nós temos uma grande necessidade de fazer parte desse grupo. A partir do momento que a gente enfrenta debilidades nesse grupo, nessa família, a gente começa a buscar pertencimento em outros lugares. A gente começa a esperar que aquelas expectativas que foram frustradas dentro da família sejam correspondidas no nosso relacionamento amoroso, nas nossas amizades, na nossa vida profissional. Então, tudo aquilo que muitas das vezes nos faltou como crianças, a gente transfere para onde? Para os nossos próximos relacionamentos. E acaba que a gente carrega junto a tudo isso revolta, amargura, tristeza. Então é muito problemático quando a gente não aprende a desenvolver e entender a nossa família, a nossa história familiar, nossos traumas, nossas dificuldades. Eu sei que toda família tem suas debilidades, por mais que a sua família seja aparentemente perfeita, ou por mais caótica que ela seja, ela sempre vai ter coisas muito boas para te agregar e também coisas muito ruins que você precisa ter como desafio para vencer. Mas tudo isso faz parte do projeto de Deus. Quando a gente olha para a família, a gente olha para o núcleo onde Deus sonhou e projetou para trazer base para um ser humano. Todo ser humano que não recebeu bem essa base é um ser humano que vai ter muito mais desafios quando ele se tornar um adulto. Ele vai ter que entender muito mais a própria história, se responsabilizar muito mais pela própria história e ter um gasto de energia maior para resolver todas as pendências emocionais que nasceram no meio do caminho. Então não, a família não é ruim. Por mais que ela seja muito problemática, com familiares alcoólatras, viciados,
agressivos. Tudo faz parte de um propósito. Eu sei que é muito difícil a gente enxergar a família como algo bom depois da gente ter sofrido várias coisas. Eu sei que muitas pessoas já sofreram abuso, agressão, e eu não estou aqui para romantizar isso, muito pelo contrário. As coisas negativas, inclusive crimes, devem ser tratados no nível da gravidade do problema. Não pode ser ocultado, não pode ser omitido, né? Ele tem sim que ser eliminado do nosso meio comportamentos agressivos e crimes dentro do nosso núcleo familiar. Mas eu estou falando daquilo que é mais natural, que é comum e que é aceitável, que são os defeitos dos nossos familiares, temperamentos dos nossos familiares, personalidades diferentes, formas diferentes de enxergar a vida. Isso tudo faz parte do projeto de Deus, sim. Existem muitos desafios que Deus quer que a gente enfrente, que somente convivendo com aquele pai, com aquela mãe, com aqueles irmãos, com aqueles tios, avós, é que a gente poderia forjar em nós aquilo que Deus quer forjar. Então a gente tem que ter muito esse entendimento para amadurecer e não para culpar. Pessoas que crescem culpando a família são pessoas que acabam eliminando a possibilidade de prosperidade na sua vida. E prosperidade não somente financeira, mas em qualquer área. Quando você não resolve suas pendências emocionais, você trava o teu crescimento. Você pode até querer e acreditar e lutar que você vai construir uma família melhor, um relacionamento melhor, que você vai compensar no seu trabalho, compensar nos seus estudos, compensar nos seus status, mas você não vai. Você sempre vai carregar toda a pendência emocional que não foi resolvida, você vai continuar carregando como um peso. Então ele tem que ser tratado, ele tem que ser denunciado para que você possa ser liberto de tudo aquilo que foi ruim e que você possa tirar aprendizado daquilo que não foi tão bom assim, daquilo que de fato pode ter sido um grande desafio para você. Então veja, a família foi feita para gerar pertencimento, estabelecer ordem e transmitir vida, identidade e valores. Isso aqui foi feita a família. Então a gente vê que uma pessoa que teve uma família, ainda que com muitos defeitos, ainda que com algumas debilidades, essa pessoa ela se sente pertencida. Então pessoas que têm uma família, teve uma família que apoiou, que amou, que esteve perto, são pessoas que dificilmente fizeram qualquer coisa para fazer parte de um grupo. São pessoas que têm menos tendência, não estou determinando, estou mostrando estatísticas. Tem menos tendência a se envolver em drogas, a aceitar relacionamentos abusivos, porque destoa muito do padrão que ele tem dentro de casa. Então, tudo isso, eu volto a dizer, é uma tendência. Claro que tem gente que foge à regra, mas na maioria das vezes a gente baseia nossos próximos relacionamentos naquilo que a gente vê na nossa casa. Quando a gente está falando de ordem, pessoas que teve pai, mãe presente, cada um estabelecendo seus devidos papéis, são pessoas que sabem lidar melhor com a ordem, com a organização, com a autoridade. Então, pessoas que muitas das vezes não tiveram o pai presente são pessoas que tendem a ser mais rebeldes, são pessoas que tendem a ser pessoas que não aceitam muito bem a correção, a crítica, que não aceitam se submeter, que têm mais dificuldade com processos, porque tudo isso o pai que constrói desde a infância. Né? A mesma coisa acontece quando a gente não tem a nossa mãe, que muitas vezes causa um descontrole do nosso lado emocional, na nossa vida emocional. Né? E pessoas que não tiveram família presente, uma família amorosa, muitas das vezes não sabe o que é valor, não sabe o que é índole, caráter. Caráter muitas das vezes é forjado pela família, a família que fala isso aqui é errado, isso aqui não se faz. Né, seja desde criança pegar o brinquedo do amiguinho, né, seja você desrespeitar o professor, bater em alguém, são coisas que quando são corrigidas rápido e com amor, mostrando qual é a forma correta de lidar com a tristeza, com a raiva, com a indignação, com a falta de controle. Quando a família aprende, ensina a criança a lidar com isso, ela cresce sendo um adulto mais funcional, então ela sabe viver melhor perante os demais. Então trabalha melhor, convive melhor, relaciona melhor, seleciona melhor os relacionamentos. Então olha como é positivo você ter uma família estruturada. Talvez você pense, nossa, mas a minha família não teve nada disso, minha família foi tenebrosa. Ainda assim, uma família muito saudável pode sair de você, do teu casamento, da tua história, desde que agora você trate, você cure tudo aquilo que está ferido no seu emocional. A sua família saudável, a família saudável que você deseja gerar,
depende do teu crescimento emocional, depende daquilo que você vai curar dentro de você. E quando você curar isso dentro de você, quando você resolver, você estará muito melhor, muito mais apto a construir então uma família que vai ter os padrões da Bíblia, da palavra de Deus, daquilo que Deus preparou para você, e não somente daquilo que você recebeu, que sim, pode ter sido muito limitado. Então a gente vê que Deus, ele sempre esteve com a família, Deus sempre tem promessas para a família, a gente vê isso na palavra de Deus, desde Gênesis, quando ele fala para a família, frutificai, multiplicai, Salmo 68, 6, Deus faz com que o solitário viva em família. Por quê? Porque o sentimento de estar só não é algo que Deus quer que a gente presencie por muito tempo. Claro que vai ter momentos que a gente vai se sentir só, mas a gente saber que a gente tem para onde voltar é maravilhoso. E é isso que Deus quer para nós. Deus quer que todo ser humano saiba que se um dia tudo der errado, ele tem para onde voltar, ele tem para onde recorrer, ele tem alguém que vai estar de braços abertos falando, vamos recomeçar, você não está só, eu acredito em você, vai dar certo de novo. Essa voz, nós precisamos disso. A gente precisa disso como ser humano, como crianças e, claro, também algumas vezes como adultos. Porque os adultos, por mais que eles tenham que ter automotivação, eles tenham que saber se resolver, eles têm que ter maturidade emocional, eles têm que solucionar conflitos, eles têm que assumir responsabilidades. Por mais que tudo isso seja uma verdade, vai ter momentos que tudo que um adulto também precisa é de um pai, de um colo, de um amigo, de uma força. Então é importante para o resto da nossa vida termos uma família para a qual a gente vai recorrer. Agora, claro, pessoas que não tiveram família, pessoas que foram abandonadas, pessoas que tiveram histórias muito trágicas, eu quero te dizer que Deus, ele sempre trabalha trazendo uma outra família, às vezes amigos, igreja. Então, o importante é, você precisa de uma família, e uma família muito melhor, da qual você veio, precisa e Deus planeja que saia de você. Esse é o entendimento que eu quero que você tenha a partir de agora, para que a gente possa esmiuçar ainda mais o tema de família, e que assim você possa ser bem-sucedido no seu passado, resolvendo o seu passado, e claro, também projetando o seu futuro. Combinado? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem hoje e é claro que eu te espero no nosso próximo vídeo para falar mais sobre família.